A síndrome de Munchausen é um transtorno factício que é caracterizado pela fabricação ou indução de sinais ou sintomas de alguma doença por um indivíduo somente para ser considerado doente ou paciente. Essa síndrome ela permanece sem diagnóstico na maioria das vezes e quando diagnosticada, muitas vezes continua sem tratamento. Ela tem uma taxa de morbidade e mortalidade significativa e causa um prejuízo emocional bastante considerável no indivíduo que tem a síndrome e também nas pessoas que o cercam, como os cuidadores e os parentes mais próximos. Os dados sobre a incidência e a prevalência são muito difíceis de se obter, porque por a doença ter uma natureza mais velada, ela pode ocasionar em uma omissão do diagnóstico ou do mesmo caso ser contado 2 vezes, né? Diminuindo ou aumentando essa taxa da epidemiologia. E por isso vários escritores divergem quanto ao percentual de pacientes com a síndrome de Munchausen, que pode variar entre 0,3% a 1,3%, podendo chegar até 2%. E essas taxas são mais altas, principalmente em ambientes mais especializados, e são bem mais comuns em pacientes com a faixa etária entre 20 e 40 anos. Mas também já há relatos que foram encontrados em crianças, adolescentes e até idosos. Em relação à etiologia da síndrome de Munchausen, a maioria dos autores relatam que essa síndrome ela era muito influenciada pelos problemas na infância do paciente, como por exemplo relacionamentos conturbados entre os pais e de parentes próximos e também outros problemas como abandono, negligência, tudo influencia para o desenvolvimento dessa síndrome. Em análises histológicas e patológicas desses pacientes, de alguns desses pacientes, não foram constatados nenhum tipo de alteração física neurológica. Outros autores também falam que isso é uma doença extremamente complexa e que não é apenas um problema clínico comum. Em relação ao tratamento, é necessário examinar o sistema para reações de contratransferências. Caso esse sistema seja não terapêutico, é necessária uma intervenção com consultoria psiquiátrica, envolvendo médicos, enfermeiros e comitês de ética. As reações de contratransferências podem levar ao niilismo terapêutico, que é quando acredita-se que é impossível uma cura para determinada patologia. Sentimentos de raiva e de aversão também podem influenciar no tratamento e levar a uma falha terapêutica. Em relação ao tratamento psicoterapêutico, é necessário descobrir quais distúrbios psiquiátricos desencadearam a síndrome, como transtornos de ansiedade, transtorno depressivo ou algum outro tipo. Geralmente, transtornos de ansiedade e de depressão respondem bem a antidepressivos e à terapia cognitivo-comportamental, enquanto os transtornos de personalidade estão relacionados à diminuição dos sintomas. Como critério de diagnóstico para a síndrome de Munchausen, a principal coisa é que seja característico do indivíduo a intencionalidade em referir tais sintomas. Outro critério é a discrepância entre os achados físicos e a história clínica do paciente, uma vez que eles não batem, além de o prognóstico do tratamento ser diferente daquele que é encontrado no paciente. Ademais, é importante a gente perceber que existe uma relação entre a síndrome de Munchausen e outros transtornos, e que muitas vezes entre outros transtornos psiquiátricos, e que muitas vezes a síndrome de Munchausen acaba não recebendo o diagnóstico adequado. Além